Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Kabbalah em 10 minutos. Eu sou Marcel Fernandes, professor da Escola de Kabbalah Brasil. E aqui é o lugar certo para você aprender Kabbalah. Pessoal, hoje a gente tem uma outra pergunta aqui, lá de Rondônia. Olha só, o nosso amigo Moraes mandou para nós aqui uma pergunta difícil, né? De textos que a gente normalmente não conhece. E eu vou ler aqui o que o Moraes mandou para a gente. Ele diz o seguinte: referente ao fato de que Israel disse a Deus: quando julgarás os idólatras? E ele respondeu: quando chegar a hora da colheita. Ninguém colhe a sua vinha até que esteja madura, mas depois que amadurece, ele os apanha e os leva para a prensa e os pisa. Portanto, esperem por mim, até que chegue o tempo de Edom, e eu os pisarei. Midrash Rabbah, Tratado de Mishpatim, 31. Ok? Ele trouxe aqui para nós uma afirmação do Talmud, citou aqui para nós aqui a referência, né? Midrash Rabbah, Mishpatim 31, e aí ele continua a questão dele, entrando na questão propriamente dita, como a Kabbalah entende essa passagem e como as pessoas de outra religião serão vistas. Então, o nosso amigo Moraes lá de Rondônia está perguntando para nós, de acordo com essa passagem, né, de que Deus pisará os idólatras, como que a Kabbalah entende isso e como que as pessoas de outra religião são vistas. Eu penso, meu amigo, que a gente não tem que se preocupar com isso, não. A gente tem que se preocupar com outras coisas, e é nessa direção que a Kabbalah aponta. Veja, tem alguma coisa aqui, quando fala de pisar, tem alguma coisa aqui que tem a ver com o simbolismo do vinho, mas que a gente não vai conseguir entrar nisso aqui agora, até porque precisaria de alguns outros conhecimentos prévios para a gente poder conseguir citar alguma coisa sobre essa simbologia da uva que é esmagada e etc e tal. Mas veja aqui, qual é a preocupação real? Em que direção que a gente tem que ir? A Kabbalah vai dizer pra gente que a gente tem que ir na direção da verdade. No caminho do Criador, naquilo que permite que a gente se aproxime dele de alguma forma, e essa aproximação só pode ser feita através daquilo que os cabalistas ensinam. Eu vou colocar aqui num termo ocidental, tá? Mais fácil pra gente entender, mas esta aproximação do Criador só pode se dar através de ações espirituais que só acontecem quando a gente passa por um processo de colapso e inversão do ego. Antes disso não tem jogo, entende? Não existe nenhum médico, nenhum engenheiro, nenhum cientista formado que seja analfabeto. Por que eu estou falando isso? Porque a primeira condição para você atingir um nível elevado, vamos exagerar no exemplo aqui, para você ser um grande cientista, a primeira condição é que você seja alfabetizado. A segunda, provavelmente, é que você não seja monoglota, que você não fale apenas a sua língua natal. Porque vai envolver, principalmente se você for brasileiro, né, uma série de textos, pelo menos em inglês. Pelo menos. Se você quiser ser um grande cientista, não dá para ser monoglota. Entende? Então, primeiro você tem que ser alfabetizado, depois você tem que falar pelo menos o inglês. Mínimo. Antes disso, você não vai ser um grande cientista. Não vai. Por quê? Porque é uma questão de causa e consequência, né? Você não consegue ter acesso não só ao conhecimento, mas às pesquisas, se você não consegue nem ler e escrever ou se você fala uma língua só. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso processo de aproximação com o Criador, ele depende de algumas etapas, que a Kabbalah define isso muito bem, porque na Kabbalah está tudo mapeado. E nestas etapas, a gente vai entendendo o que são as ações espirituais, que são completamente diferentes das nossas ações materiais. E entenda, todas as pessoas, independente da religião, tudo que elas fazem nesse mundo são ações materiais, segundo o que a Kabbalah explica. Ninguém precisa acreditar, ninguém precisa ficar bravo comigo, mas quem estuda a Kabbalah sabe do que eu estou falando. Porque aí a pessoa entende aonde é que está o X da questão. E essa aproximação com o Criador, ela só vai se dar
depois que a gente entender esse processo de ações espirituais, que vão necessariamente levar ao colapso e à inversão dos vetores dos nossos desejos internos. E é isso mesmo, nada mais do que isso. Vetor de desejo. Os vetores dos desejos humanos apontam todos numa mesma direção, eles estão todos alinhados no mesmo norte. Os vetores espirituais têm um outro norte, são tão diferentes quanto o leste do oeste, quanto o norte do sul. E saiba, se tem essa diferença toda, nenhum ser humano naturalmente tem isso, a não ser que tenha nascido especial como Abraão, como Jesus, como Moisés e assim por diante. Seres humanos comuns precisam desenvolver isso com um longo trabalho espiritual. E a Kabbalah vai definir como é que isso tudo acontece. E a primeira coisa interessante para nós aqui é que sempre ela vai apontar na direção daquilo que é, como é. Sem nenhuma fantasia, sem nenhuma firula. Entende? A coisa é assim e pronto, acabou. Né? A chuva cai do céu e umidifica a terra e a terra brota. Nunca acontece ao contrário. Você nunca viu chover para cima. A água evapora para cima, mas quando chove é sempre para baixo. Entende? E terra seca não produz nada. Eu já estou aqui usando um pouco de simbolismo. Quem tiver alguma sensibilidade talvez esteja me entendendo aqui. Mas se não for, também não precisa. Só entenda de maneira literal, que já é o suficiente. Você nunca vai ver chover para cima. Por quê? Porque a gravidade sempre puxa para baixo. A chuva é um fenômeno que acontece de cima para baixo. É assim que funciona. E não tem outro esquema, não tem outro jeitinho. Não tem outra alternativa, outra forma, entende? Só chove de cima para baixo. Então, quando a gente olha para essa afirmação aqui do Midrash Rabbah, se a gente está preocupado, se a tua preocupação é, puxa, por que ele está dizendo que até que chegue o tempo de Edom, porque eu os pisarei? Veja, se a gente levar em consideração o que está escrito aqui, são palavras do próprio Criador. Né? Não é alguém dizendo assim, que Deus os pise quando chegar o tempo. Se a gente olhar da maneira como você transcreveu aqui para nós, né? Israel pergunta, né? Quando julgarás os idólatras? E ele, maiúsculo, responde, né? Ele com E maiúsculo responde, quando chegar a hora da colheita e assim por diante. E aí, quando for o tempo, eu os pisarei, né? Até que chegue o tempo de Edom. Então, aqui são palavras do Senhor, e se são palavras do Senhor, são inquestionáveis. Não é uma questão de como a Kabbalah entende isso e como as pessoas de outra religião são vistas. Para a Kabbalah não importa de que religião você é. Entende? Porque a Kabbalah não é uma religião exatamente. Para a Kabbalah importa se você está no processo de se aproximar do Criador e ponto. Né? Existem hoje pessoas estudando Kabbalah autêntica que são cristãos, que são muçulmanos. A maioria normalmente, né, sempre invariavelmente são judeus. Mas tem gente de tudo quanto é religião. Então a Kabbalah não vai se importar se você é budista, se você é shintoísta, se você é de alguma religião asiática, não importa. Agora, o que importa é que a chuva sempre cai de cima para baixo, ou seja, as leis da física não mudam. Não importa que time você escolheu, que religião a sua família apresentou você, ou mesmo que você tenha mudado, a religião não importa. Se existe uma lei espiritual, ela funciona como uma lei da física ou da química. Ela é invariável. Por isso é chamada de lei. Não depende da opinião do cientista, do observador ou do paciente. Lei é lei. A chuva sempre cai de cima para baixo. Então a religião sua, ou as outras religiões, estou entendendo aqui quando você fala como a Kabbalah entende essa passagem, como as outras pessoas das outras religiões são vistas, né? Acho que você está imaginando sempre do judaísmo, né? Estou respondendo aqui pela Kabbalah, porque foi o que você perguntou. Então, para a Kabbalah, não importa a sua religião, importa. A Kabbalah vai simplesmente te dar uma instrução e você segue também, se você quiser. Então, aqueles que estudam Kabbalah e seguem a instrução alcançam.
E é isso que importa. Entende? Agora, veja. A gente tem duas alternativas aqui para finalizar. Se a gente crê que foi o Criador, porque no texto aqui as palavras são do próprio Deus dizendo aqui. Vendo aqui, ó, o final aqui da tua citação. Portanto, esperem por mim até que chegue o tempo de Edom e eu os pisarei. Se é a palavra de Deus, não importa o que o judeu ou o cabalista pensam das pessoas das outras religiões. O que importa é que está escrito que quando chegar o tempo, eu os pisarei. Se não for Deus que está falando isso, se isso é coisa de homens, também não importa, porque é tudo bobagem. Então por que eu vou me preocupar com isso? Agora veja, se eu acredito que realmente tem alguma coisa a ver com Deus e que isso não é coisa... Porque se for coisa de homens, deixa esse bando de gente boba pra lá, né? Que tá falando coisinhas assim só pra dizer que eles são especiais e que os outros são menos especiais. Então a gente não tem que se preocupar com essa coisa infantil. Agora, se realmente é o Criador que está dizendo que haverá um tempo do castigo para os idólatras, não seja idólatra, meu amigo. Não precisa se preocupar de que maneira a Kabbalah, o judaísmo enxerga as outras religiões. Isso é tudo bobagem. É tudo infantilidade de alguém das pessoas que talvez tenham, talvez se existir, né? Aqueles que são, a gente sabe que sempre tem. Que tem aí algum pensamento de diminuir os outros, segregacionista. Isso é tudo bobagem. Se você confia na sua religião, se você acredita que tem Deus lá, e se você tem certeza de que está sendo aplicado com a mais pura verdade do seu coração, você não tem que se preocupar com o que o camarada da outra religião está dizendo. Agora, se você acha que tem uma falha na sua religião, está na hora de procurar outra. Você não tem que se preocupar com a opinião de alguma coisa que está num texto que não faz parte da sua religião. Você tem que se preocupar com aquilo que é verdadeiro. Entende? A chuva sempre cai de cima para baixo. E se isso é uma lei, e se essa lei está expressa na sua religião, você está no lugar certo. Se isso é uma lei, mas a sua religião não aplica e tem outra religião que aplica isso, você tem que correr para essa outra religião porque é lá que está a verdade. E não se preocupar com o que eles acham do outro. Ah, porque eu não quero ficar magoado, porque estão pensando mal de mim. Isso é bobagem. Bobagem. Entende? Ou é verdade, ou não é verdade. Se é verdade, eu estou no lugar errado. Se não é verdade, eu não tenho que me preocupar. A gente tem que ser autêntico. A primeira coisa que a gente precisa para alcançar o Criador e quebrar esse ego todo é parar com as nossas vaidades, olhar a coisa como a coisa é, que a gente vai acabar vendo como a gente gasta o nosso tempo com coisas que não nos ajudam. Entende? Se eu chegasse aqui e falasse assim, não, é assim mesmo, que todos são enxergados assim, como pessoas que não têm uma prática religiosa adequada e, portanto, serão todos destruídos. O que adianta eu falar isso? Se fosse isso mesmo, né? Não estou dizendo que é. Mas e se fosse? Né? Se tem lá uma religião, um texto no Talmud que fala isso. Se você acredita no Talmud, siga. Então não precisa se preocupar. Se você não acredita no Talmud, deixa pensar mal. Deixa falar bobagem lá, porque afinal de contas você acredita que é bobagem. Entendeu o que eu estou querendo dizer? A primeira coisa é seguir a verdade. Seja honesto, vamos ser franco, cada um de nós aqui. Eu não estou dizendo que você não é, meu amigo. Mas eu estou dizendo que a gente muitas vezes fica iludido com essa coisa. Eu estou aqui do meu lado, no meu time, você está no outro time. O que me importa é isso? Se eu sei que o outro time não é válido, eu vou continuar no meu até a morte. Porque eu acredito. Eu estou ali de verdade, com o meu coração aberto. Fazendo aquilo que é verdadeiro pelo meu Deus. Entende? E não me importa o que o outro fala de mim. Agora, se eu acho que eles têm algum segredo que eu não tenho e que lá está dizendo que eu posso estar errado, eu preciso investigar isso, descobrir se realmente é isso. E não ficar preocupado com o que eles estão pensando de mim, mas eu tenho que ficar preocupado com o que eu pensei sobre a minha espiritualidade a vida toda. E se de repente não é a hora de começar a estudar Kabbalah, aprender realmente o significado de tudo isso e parar de perder tempo.
Mais uma vez aqui, não estou ofendendo ninguém, não estou dizendo que ninguém está perdendo tempo por estar em alguma outra religião que não seja o judaísmo. Eu não sou judeu. Ok? Mas se eu acredito no budismo, eu não preciso sair do budismo. Pô, quer falar mal do budismo? Falem, eu sou budista, eu acredito no budismo. Você tem direito à sua opinião e eu tenho direito à minha. O seu entendimento e o meu. Agora, se eu estiver no budismo, não quero que falem mal de mim e eu acho que tem alguma coisa errada com o budismo, por que eu continuo no budismo se eu acho que o budismo está errado? Exemplo aqui, pegando o budismo apenas como exemplo, entendeu? Não se preocupe com isso. Se preocupe com a verdade de reconhecer que a chuva cai de cima para baixo e que se você não tiver um guarda-chuva, você se molha. E que é tudo uma escolha de cada um de nós. E a coisa mais importante é que a escolha não seja para eu estar no time mais bacana, na religião mais repleta, ou na minha religião tradicional, ou numa religião que eu troquei porque eu não aceito aquela que meus pais... Isso tudo é bobagem de gente que ainda vaga por aí. A coisa mais importante é qual é a verdade. Investigar a verdade. Tentar conectar isso, não só na sua mente, mas acima de tudo no seu coração. E se você está sendo 100% honesto, não há o que temer. Porque se você estiver sendo 100% honesto e houver algum erro, se você é 100% honesto, você vai detectar esse erro e vai corrigir. E com certeza o erro não é o que os outros falam, mas aquilo que a coisa é. Tá bom? Pessoal, quero agradecer a todos vocês e até o nosso próximo programa Kabbalah em 10 minutos.